Muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso Sintonia Parlamentar aqui na Emboabas 92,7. Mais informação, como de costume, tem aqui ao meu lado o médico, deputado federal, o doutor Frederico, para aquele nosso bate-papo semanal, porque aqui o trabalho não para. Isso aí, como diria Muricy, meu nome é trabalho, sabadão, feriadão lá na quinta-feira, né, dia 12 e tal, comemorado aí o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também dia das crianças. É isso, doutor, bem-vindo, bom dia. Ô Marcelo, bom dia aos ouvintes do Sintonia Parlamentar, aos ouvintes da Rádio Emboabas. Realmente estamos aí no meio de um feriado prolongado e eu quero aproveitar, Marcelo, e te parabenizar, te agradecer pelo empenho, pela dedicação, mesmo no feriado, e não só você, mas todos os amigos aqui da equipe da Rádio Emboabas. Muito obrigado, que não podemos parar, a informação tem que chegar e essa é a oportunidade que a gente tem de estar passando um pouco da situação da região e do Brasil como um todo, vindo de Brasília. E mais uma vez, parabéns às crianças e agora a gente também vai ter o Dia dos Professores, essa semana também o Dia dos Médicos, então é um mês que tem muitos eventos importantes aí para celebrar e comemorar, mas infelizmente a barra está difícil nesse mês, né, Marcelo? Pois é, esse mês de outubro aí, coisa começou quente, nacional e internacionalmente falando. Então, para a gente falar sobre política nessa semana, infelizmente, né, não dá para fugir ao tema dessa guerra lamentável entre Israel e o Hamas, como eu estava falando internacionalmente, justamente desse assunto, né? Já conhecimento de todos, em todos os telejornais, em todos os sites. No último dia 7, o grupo Hamas, que governa a faixa de Gaza, invadiu Israel, né, matando e sequestrando civis. E em resposta, o país Israel declarou guerra, bombardeando Gaza, impôs também um bloqueio total ao território palestino. E a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Gostaria de saber como foi a tensão envolvendo esse episódio, isso refletindo lá em Brasília. Eu vi que foram aprovadas aí moções de repúdio aos ataques do Hamas, mas também houve a inclusão de Israel em uma moção. Parece que a guerra, né, também acirrou o embate entre direita e esquerda, refletindo isso aqui no Brasil. Como é que foi presenciar tudo isso? São situações difíceis porque a gente entende que não tem outro julgamento em relação ao grupo terrorista do Hamas, que fez barbaridades com civis, covardias, imagens aí que sugerem estupro de mulheres, crianças mortas, até com suspeita de crianças decapitadas e mais de quase 100 reféns que foram levados a Gaza para servir como escudos humanos. Então, realmente, assim, o ato do Hamas é um ato claramente terrorista. Muitos países já consideram há muitos anos o Hamas como um grupo terrorista, como Estados Unidos, Reino Unido, e o Brasil nunca considerou o Hamas como um grupo terrorista, porque, segundo o governo brasileiro, eles seguem orientações das organizações das Nações Unidas que não consideram o Hamas como um grupo terrorista. Mas não é possível, Marcelo, que vendo o que aconteceu no dia 7 de outubro, a gente não entenda que realmente é um ato de terrorismo. Só que eu quero abrir um parênteses aqui para colocar uma diferença muito grande entre o grupo terrorista do Hamas e o povo palestino. A gente precisa entender que a gente está falando de um lugar que é o berço da civilização do mundo. O Oriente Médio, um lugar chamado Crescente Fértil, entre os rios Tigres e Eufrates, é considerado como o berço da civilização. E lá várias etnias têm origem naquele lugar, inclusive os hebreus, que foram o povo originário dos judeus. Se eu for falar aqui, são horas falando sobre essa história, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo indica que o território de hoje de Israel foi o lugar onde nasceram os hebreus, há, sei lá, 3, 4 mil anos atrás. Depois os hebreus foram para o Egito por causa de uma seca, foram escravizados, voltaram depois para a terra prometida, guiados por Moisés, e lá ocuparam essa terra durante quase 1000 anos, sempre com muitos confrontos. Chegou a ter um momento de glória do rei Salomão, logo depois o rei Salomão falece, criam-se 12 tribos, e aí começam as divisões, já foram invadidos por babilônicos, já lutaram contra gregos, e tiveram a grande invasão deles pelos romanos. E onde que vem a questão da Palestina? A Palestina, ela nasce enquanto nação através dos romanos, em cerca de no ano 135, há quase 2000 anos atrás, os judeus enfrentavam o domínio romano. Então os romanos derrotaram os judeus e entregaram aquela região para um povo que denominaram palestinos. Na verdade, esse povo tem origem no nome
filisteus. É porque o P e o F no latim é muito parecido. Então, filistinos, a gente acabou depois tornando palestinos. E a partir daquele ano, 135, os judeus, eles tiveram um processo de diáspora. Eles foram espalhados pelo mundo, eles perderam a sua terra. Então o judeu perdeu a sua terra. Mas o judeu é um povo forte, um povo dedicado, e mesmo sendo espalhado em várias partes do mundo, principalmente inicialmente na Península Ibérica, na Europa, mas os judeus se espalharam em várias partes do mundo, mas sempre mantendo suas tradições, seus costumes e seus códigos de ética. A gente tem que lembrar que os 10 mandamentos têm origem no Antigo Testamento, que vem dos judeus. Então os judeus é um povo forte que, mesmo sendo expulso da sua região, sempre trabalhou e lutou para retornar. Enquanto os judeus foram expulsos, os palestinos ficaram no lugar. Mas volto a falar, é uma disputa milenar, não é uma disputa de agora. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, aquele território estava dominado pelos ingleses, aí um acordo nas Nações Unidas devolveu, depois do Holocausto, que foi mais um grande problema do povo judeu que sofreu tanto, né? A gente falou aqui rapidinho de várias invasões e guerras, e o Holocausto, eles entenderam que o povo judeu mereceria uma compensação e dividiram o que era o território da Palestina sob o domínio dos ingleses para terra dos judeus, que é o Estado de Israel, e a terra da Palestina, que hoje a gente tem 2 terras da Palestina, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Então vocês veem que é uma história muito longa. E assim como o povo judeu, que tem um trabalho incrível, o povo palestino também sofreu, também migrou para o mundo inteiro. Nós temos aqui em São João famílias palestinas. E é um povo muito bom, muito trabalhador, também respeita suas origens, suas tradições religiosas. Então são 2 povos que a gente precisa ter muito respeito a eles e até aprender com eles, enquanto nós, né, como nação, o Brasil tinha os povos originários, que eram os índios, né? E a gente, como nação, a gente tem aí 200 anos de independência. Então é muito diferente. Resumindo, os palestinos e os judeus, essa luta deles por território é como se fosse índios, tribos indígenas brasileiras lutando, que já existe aqui no Brasil há milênios lutando. Agora, isso não tem nada a ver com o Hamas. O Hamas iniciou como um partido, assumiu o poder em algum momento da faixa de Gaza, e oprime o povo palestino em Gaza através da força, através das armas. E tem o grupo terrorista Hamas tem no seu estatuto como a prioridade, a principal missão, varrer Israel da terra. E para isso, ficou claro no dia 7 de outubro, eles não têm limite. Então a intenção de Israel é preservar o maior número de vidas palestinas, dos civis, mulheres, idosos, crianças, e derrotar definitivamente esse grupo terrorista do Hamas. E talvez isso traga melhorias à vida do povo palestino, principalmente o povo que vive na faixa de Gaza, e é isso que a gente está vendo. Israel orientando, ele vai fazer um ataque, ele avisa, seja por meios digitais, como mensagens, seja por panfletagem. Israel, ele sabe que a responsabilidade dele é muito grande, ele tem um poderio militar muito forte, ele não pode matar civis inocentes. Só que numa guerra, infelizmente, acontece. Agora, vindo de um bombardeio em que o grupo Hamas colocou pessoas como escudo humano e essas pessoas acabaram falecendo, é terrível, é triste. Agora, você ir num grupo terrorista e sequestrar crianças, sequestrar mulheres, sequestrar idosos, invadir as casas das pessoas, matarem mulheres, idosos, crianças, isso é terrorismo. E só para concluir, foi isso que a gente aprovou lá em Brasília, as moções de repúdio ao ataque terrorista do Hamas. Só que Brasília não é para amador. Então, na última hora, sem comunicar, o PT colocou uma moção também de repúdio aos ataques de Israel à faixa de Gaza. Isso paralisou o trabalho do Congresso, foi uma discussão muito extensa, mas infelizmente não conseguimos entrar num acordo de uma moção comum. Então foram aprovadas 16 moções, 15 de repúdio ao Hamas e uma criticando os ataques de Israel. Esse foi o clima de Brasília, um clima de muita tensão, e a gente não entende como pessoas vão às ruas para defender um grupo terrorista. E a gente também lamenta a demora que o governo brasileiro teve de assumir que aquilo foi um ataque terrorista. Foi assumido recentemente, onde o
presidente Lula conversou por telefone com o presidente de Israel e, segundo ele, nessa ligação, ele assumiu que foi um ataque terrorista. Mas demorou demais. Só que nesse ponto, o parlamento brasileiro fez a sua parte. Pressionou e trabalhou para deixar claro que um ataque terrorista não pode ser minimizado e muito menos apoiado, como algumas pessoas tentaram e estão tentando fazer no Brasil. Muito bem. Começou, né, com as tais terminologias aí que não poderia chamar de terrorista e deu nisso tudo aí. Muito bem. Depois dessa aula, seguimos em frente. Doutor, a próxima agora, plagiando o termo que você tem usado aí, né? Vamos sair do outubro cinzento para falar mais uma vez sobre o outubro rosa. Queria saber como é que você avalia as políticas públicas atuais aqui do Brasil para a conscientização das pessoas, né, em relação à prevenção do câncer. E uma segunda para emendar. Se você fosse o ministro da Saúde, quais seriam as principais ações que você implementaria, então, no Outubro Rosa especificamente? A gente observa o governo atual com muito pouco foco, muito pouca ênfase no Outubro Rosa, na prevenção do câncer. Desde o início do ano, existia um projeto embrionário de Programa Nacional de Prevenção do Câncer, com parceria entre o governo federal e os estados. E logo que o governo assumiu, ele acabou com esse programa e até hoje não tem nada no lugar. Então a gente fica preocupado, entendendo que o governo não está dando prioridade à prevenção e promoção do câncer. Lamentavelmente, um evento recente de promoção da saúde, feito no mês de outubro, a gente viu que esse evento foi destaque por causa de uma dança erótica, um evento que custou quase R$1 milhão e que a gente não viu nada de promoção e prevenção da saúde. Mas a nossa função é cobrar, cobramos pessoalmente da ministra, vamos cobrar de novo, porque realmente não dá para deixar de fazer um programa de prevenção e promoção contra o câncer no Brasil. Poxa, essa questão de ministro, né? Eu sei que a responsabilidade é muito grande, mas a gente estando sempre em Brasília a todo momento, se eu estivesse no Ministério da Saúde, o que eu realmente priorizaria? Um programa de formação e melhoramento das equipes de saúde de família, que é um programa que já existe, as equipes de saúde da família, de alta capilaridade, presente praticamente em todos os municípios do Brasil, mas o que a gente percebe é que com algum treinamento simples, poderia hoje ser remoto, online, para a gente alertar os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde sobre como monitorizar e ajudar a população a fazer sua prevenção, porque são medidas simples que salvam a vida, desde orientar a não fumar, ou tentar parar de fumar, orientar a manter o peso saudável, praticar atividade física. Isso as unidades de saúde da família, com suas equipes multidisciplinares, têm toda a condição de fazer, desde que seja uma prioridade da saúde da família no Brasil, que também, além de controle da diabetes, controle do câncer, fazer o pré-natal, que tenha essa prioridade em prevenir o câncer, porque a prevenção do câncer ela é feita realmente na base, e essa base ela é composta pela saúde da família. Então seria esse grande programa de educação continuada, de preparo dessas equipes para atender a população e, em contrapartida, manter e ampliar a facilidade para que se realize exames preventivos, né? O preventivo para colo uterino, mamografia, que é um absurdo a gente ter dificuldade com mamografia, é um absurdo. É um exame simples, barato e que salva a vida, então tem que ter com facilidade. E para completar, eu tentaria fazer um grande programa que não existe hoje no calendário nacional, no programa nacional, que é a prevenção do câncer do intestino grosso, que nós chamamos câncer de cólon. Essa prevenção ela começa de uma forma muito simples, com todas as mulheres e homens, a partir dos 50 anos, uma vez por ano fazendo o exame de fezes, onde procura-se nesse exame o sangue, a gente chama sangue oculto nas fezes. Quando dá positivo, é indicado fazer um exame mais apurado de colonoscopia. Esse exame de colonoscopia ele pode detectar uma pequena verruguinha que a gente chama de pólipo, ressecar esse pólipo pelo próprio exame, o paciente sedado, não sente nada, e esse pólipo é o que se tornaria um câncer no futuro. Então, um programa altamente eficiente que a gente tem, eu como deputado no primeiro mandato, coloquei um projeto de lei para criar o programa de prevenção do câncer de cólon, não conseguimos avançar.
Infelizmente veio a questão da pandemia que atrapalhou muito, mas nesse governo a gente vê menos espaço ainda para esse tipo de prevenção e promoção. Só que a gente não pode desistir, até porque é uma luta, que é a luta da minha vida, é uma luta muito justa, que é lutar pela vida, lutar para que as pessoas tenham qualidade de vida e quando infelizmente elas são acometidas pelo câncer, que tenham o melhor tratamento, o melhor suporte possível. Falou nosso futuro ministro aí, quem sabe, né? Vamos então para o nosso diálogo aberto, aquele momento legal. Você já sabe, é o espaço para você enviar suas perguntas, interagir com a gente aqui no programa. É muito fácil, só mandar sua mensagem pelo WhatsApp, o número é o 32 991 96 0596. 991 96 0596. Vamos lá então com as perguntas. A primeira, Cláudia, ela escreveu: Doutor Frederico, eu sou a Cláudia da Colônia do Marçal. Estive com o senhor na caminhada contra o aborto no domingo, lá na Igreja da Imaculada Conceição. Obrigada pela presença. Eu vi fotos aí nas redes sociais, não só da sua, mas também de várias pessoas que estiveram lá, né? Foi bastante grande o público, né? Foi uma grande marcha pela vida. Obrigado, Cláudia, pelo comentário. E, como eu falei, eu me dedico a lutar pela vida. E a vida começa na fecundação, na concepção, e a gente precisa lutar para proteger nossas crianças ainda dentro do útero. Essa luta não tem que ser só na guerra de Israel, não tem que ser só no enfrentamento ao câncer. Ela tem que ser uma luta diária de cada um de nós. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi a presença maciça de pessoas que levaram suas crianças, famílias envolvidas, e quero parabenizar a todos que de alguma forma fizeram essa organização, em especial ao padre Antônio Claré, o padre da Igreja da Imaculada Conceição na Colônia do Marçal. Parabéns, Padre Antônio, parabéns a toda a comunidade que participou dessa belíssima Marcha pela Vida. Lembrando que esse acontecimento, seja no dia 8, seja no dia 12, ocorreu em todo o Brasil, em que todo o Brasil deu um sinal ao STF que a população é contra a legalização do aborto. Isso foi muito importante. Obrigado, Cláudia. Muito bem. Depois da Cláudia, a gente vai para o Antônio, que é da cidade de Dores de Campos. Ele diz: Doutor Frederico, eu acho que a corrupção é um grande problema que afeta a saúde no Brasil. O dinheiro não chega onde tem que chegar. O que nós podemos fazer para acabar com isso, para o dinheiro chegar? Ô Antônio, você está coberto de razão, a gente lamenta muito quando o dinheiro não chega e a corrupção é um dos grandes problemas, talvez o principal, junto com a burocratização, a dificuldade de fazer o dinheiro, por exemplo, de uma emenda parlamentar de um deputado ser transformado num exame de ultrassom, num exame de ressonância ou numa cirurgia de vesícula, uma cirurgia de hérnia. É muito difícil fazer essa conversão das emendas parlamentares, por exemplo, para atender a população na linha de frente. E nós temos trabalhado em Brasília para facilitar esse processo, ao mesmo tempo em que temos cobrado do Tribunal de Contas da União, TCU, maior fiscalização e controle para combater irregularidades e corrupção. Mas uma coisa é verdade, o que realmente vai mudar é enquanto mais a gente melhorar a qualidade dos nossos políticos. A população precisa entender que a eleição não é um momento. A eleição é a definição de 4 anos e a população precisa selecionar pessoas que demonstrem mais honestidade, mais compromisso com a população e não vender seu voto também, porque infelizmente ainda é uma realidade, apesar de estarmos no século XXI, muitas pessoas mais carentes, a gente sabe, acabam vendendo seu voto, não estudam aquele candidato e acabam colocando corruptos nas funções importantes da política que vão prejudicar não só o sistema de saúde, mas a educação, segurança pública e tantos outros. Muito bem, vamos pesquisar. Eleição, né? Daqui um aninho tem eleição, não só, como o senhor falou, né, para o Congresso, mas também em nível municipal. Prefeitos, vereadores, isso aí. Vamos lá. Agora, a Raquel, ela é de Barbacena, diz que está morando aqui em São João e pergunta: doutor, já trabalhei com crianças com deficiência e queria saber sua opinião sobre o projeto de lei que obriga a ter profissionais de apoio escolar para alunos com deficiência nas escolas públicas e privadas. Eu agradeço a participação e sou totalmente favorável. A gente tem uma questão no SUS e que isso pode ser estendido a todas as políticas públicas que chama equidade. Tratar desigual os desiguais. O que significa isso? É que quanto maior a dificuldade, quanto maior a necessidade de uma pessoa ou membro da sociedade, maior o empenho que o governo tem que fazer para cuidar e dar os mesmos acessos a essa pessoa. Por isso, o programa de profissionais de apoio é excelente, exemplar e pode contar com o meu apoio. Muito bem, ainda temos um tempinho, dá para a gente fazer mais uma aqui. Angélica
bairro Senhor dos Montes, então São João del Rei. Lembrando, quando você mandar mensagem, coloca o nome, o bairro, né, a cidade aí pra gente. Não é possível achar uma cura definitiva para o câncer? Tem gente que diz que não acha a cura por causa de interesses comerciais. O que o senhor pensa disso aí? Sempre tem essa, hein? O câncer tem cura, o pessoal não quer divulgar. E fechar o programa com essa pergunta é importante demais. A gente não tem muito tempo aqui para alongar a pergunta, mas a gente vai responder com muita franqueza. Todos querem a cura do câncer. Até a indústria farmacêutica, se ela achar a cura do câncer, ela vai vender, como elas estão vendendo o remédio agora para atrofia medular espinhal, a AME, por 12 milhões de reais. Então eles não vão ter o menor problema de descobrir a cura do câncer e vender por 30 milhões de reais, por 20 milhões de reais. Isso não é um problema. Todo mundo quer achar a cura do câncer. Vai ter um preço, né? Vai ter um preço. Mas o câncer é diferente, porque o câncer ele é individualizado. Cada pessoa tem um câncer com a genética diferente. Então, no futuro, eu acredito que os grandes tratamentos, não cura para todos, vai ser um tratamento individualizado. Vai ser produzido um remédio para combater o câncer de cada indivíduo. Esse é um futuro, os custos altos, mas eles têm que vir e depois os custos a gente vai ajeitando. O próprio governo brasileiro, na gestão anterior, oferece esse remédio de 12 milhões de reais para as crianças que nascem com essa deficiência que é a atrofia medular espinhal. Então é possível se tiver um resultado eficiente, mas não há cura do câncer e nem há milagre para curar o câncer como aí é tão propagado, às vezes para as pessoas ganharem like nos vídeos que fazem. Infelizmente não é dessa forma, é uma doença extremamente complexa e difícil de se alcançar a cura para todos. É uma doença quase que de tratamento individual. Muito obrigado aí, Marcelo. Muito bem, então vamos prestar atenção nos vídeos aí, gente. Não acredite em tudo que você vê por aí, tá bom? Chegando ao final de mais um Sintonia Parlamentar, obrigado a todos aí pelas participações, né? A todos os ouvintes, pela audiência também. Lembrando mais uma vez, quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Frederico nas redes sociais, é só procurar Dr. Frederico MG. Sábado, 8h30 da manhã, estaremos de volta. Obrigado, deputado. Um abraço. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço e muito obrigado a todos os ouvintes, telespectadores que estavam aí com a gente. E vamos seguir em frente, né, Marcelo? Muito obrigado aí e até a próxima semana.